bem-vindos ao nosso quarto encontro. Gostaria, então, de chamar aqui para integrar a nossa mesa virtual a Eline Martins. Eline é bióloga, ela é mestre em conservação e doutora em botânica, com foco em conservação da biodiversidade. Ela foi consultora do projeto Políticas Climáticas em Ação da Brampa. Em 2019 atuou com a gente, né? Desde 2020 tem atuado aí com a gente na Brampa, num projeto muito interessante. Ela já atuou como secretária de conservação no Rio de Janeiro, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente conversar sobre esse tema tão importante, que é como incorporar as mudanças do clima no licenciamento. Então, como a Vivian já expôs, a gente está trabalhando nesse projeto da Brampa pelo Clima, e uma das entregas do projeto é como incorporar no licenciamento as questões climáticas. Então, só para a gente retomar o porquê que é tão importante a gente trazer esse tema das mudanças climáticas no licenciamento, então eu queria só retomar, eu sei que vocês já tiveram excelentes aulas sobre o assunto, mas só retomar um pouco dos dados de por que é tão emergente tratar essa questão, né? Então, no contexto global, as emissões de gases do efeito estufa no mundo, elas foram de 59 bilhões de toneladas em 2019. Mas falando assim em dados brutos, é difícil entender. Então, só para a gente comparar um pouco, isso é 12% maior do que em 2010 e 54% maior do que em 1990. A última década teve o maior crescimento de emissões da história humana, de 9,1 bilhões de crescimento de toneladas a mais do que na década anterior. Então, a gente percebe com esses dados que, apesar da crescente preocupação com essa temática, as emissões de gases de efeito estufa ainda estão crescendo, né? Então, assim, 17% de todo o carbono que foi lançado no ar foi feito na última década, né? Foi lançado somente na última década, isso considerando desde a época pré-industrial. Então, mostra o quão distante ainda está a preocupação com a ação, né? Esse sexto relatório do IPCC, ele mostrou que para a gente ter uma chance de reduzir em pelo menos 50%, da gente ter essa chance de estabilizar em 50% o aquecimento em 1,5 graus, comparado aos níveis pré-industriais, a gente tem que reduzir a emissão em até 43% até 2030. E a gente ainda está no cenário de aumento de emissão e não de redução. O inventário nacional, né, agora olhando um pouco para o escopo no Brasil, ele mostra que o Brasil, ao contrário do resto do mundo, aumentou suas emissões em 2020, que foi um período que as emissões caíram devido à pandemia. Então, no âmbito mundial, as emissões caíram em 7% e o Brasil ainda aumentou em 9,5%, principalmente devido ao desmatamento. O Brasil está em quinto lugar hoje em relação às emissões de gases de efeito estufa, né? Então, no cenário atual, eu acho que isso é um ponto bem importante da gente ver aqui, é que as políticas públicas adotadas mundialmente, as que foram avaliadas até 2020, né, que existiam até 2020, foram avaliadas no relatório do IPCC, elas são insuficientes para conter as mudanças do clima. Então, se hoje a gente continuar com as políticas públicas existentes no mundo, a gente vai ter um aquecimento de 3,2 graus até o final do século. Então, isso mostra a importância de criar, mudar, implementar as políticas públicas. E olhando para o Brasil, por exemplo, uma política que a gente tem, que é a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que foi criada em 2010 e que estabeleceu a nossa NDC, né, que é a nossa meta nacional de redução. Mesmo depois da criação dessa política, o Brasil elevou em 23,2 a sua quantidade de gases de efeito estufa. E nesse último quadro, como consequências, coloquei só um resumo, porque as consequências disso são enormes e a gente já vive essas consequências das mudanças do clima. A gente tem, por exemplo, os serviços ecossistêmicos que estão sendo prejudicados, como exemplo aqui o de provisão de água. Então, a gente já experimenta uma insegurança hídrica, então hoje metade da população global já enfrenta esse problema, pelo menos por um mês ao ano. A gente tem um aumento de propagação de doenças, como malária e cólera, eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos, e no final de tudo, as pessoas vulneráveis são as mais atingidas, né? Elas são desproporcionalmente atingidas. Em relação a doenças, ontem mesmo tinha uma reportagem sobre a dengue falando que teremos problemas com dengue não só no verão, mas cada vez mais no inverno, por conta das mudanças do clima. Então, esse é só um exemplo de uma coisa que a gente já está enfrentando, né?
Então, hoje, aqui nesse projeto, a gente teve dois objetivos, né? O primeiro foi na primeira etapa do projeto, que a gente fez um estudo mais amplo de como incorporar nos processos de licenciamento ambiental a questão climática. Então, a gente sabe que hoje em dia, nos estudos de impacto ambiental e nos seus respectivos RIMA, são solicitados diversos estudos, mas é muito mais voltado para meio físico, né, para meio biótico, olhando para a fauna e para a flora, para a questão socioambiental, e o componente climático ele não é explicitamente inserido. Então, o nosso objetivo foi avaliar quais estudos devem ser incorporados ao processo de licenciamento ambiental para que isso seja previsto, né, a questão climática no EIA-RIMA. Então, a gente fez um estudo para definir quais são as diretrizes, né, e os métodos que a gente precisa inserir no processo de licenciamento ambiental, para dar uma visão muito clara ao órgão ambiental de quais são os impactos gerados pelo empreendimento, né, o empreendimento ou a atividade no clima, né? E aí a gente está também agora num segundo momento do projeto, numa segunda etapa, que ele é uma especificação dessa matriz inicial que foi feita na primeira etapa, só que olhando mais para a questão do óleo e do gás, né? Então, como objetivo, a gente teve avaliar o cabimento e a possibilidade de aprofundar a análise de impactos climáticos no âmbito do licenciamento de empreendimentos de extração e produção de petróleo e gás, como medida imprescindível para o enfrentamento da crise climática. Nessa primeira etapa, que eu mencionei que foi um estudo mais amplo, que pode servir para embasar qualquer inserção do componente climático no licenciamento de qualquer atividade, de qualquer setor, porque foi uma matriz com esse olhar mais amplo mesmo, a gente teve a participação de 18 especialistas nessas diversas áreas, que eles deram suporte à elaboração dessa matriz. E a gente conseguiu, então, no final dessa primeira etapa, elaborar um documento que tem a matriz climática, né, pronta para a inserção do licenciamento da questão climática no licenciamento ambiental. Então, esse documento ele é composto por esses itens. Então, a gente traz uma revisão, um diagnóstico dos principais métodos que existem para medir as emissões de gases de efeito estufa. A gente também traz um item que avalia como é que a gente pode inserir os serviços ecossistêmicos nessa avaliação de como os serviços ecossistêmicos podem ser impactados pelas mudanças do clima, né, e pelo empreendimento. A gente traz uma proposta de abordagem, um item mais prático de como a gente pode abordar as mudanças do clima no licenciamento, e um TDR prontinho, redondinho, para o órgão ambiental conseguir inserir isso na sua requisição para o empreendedor. Então, a gente fez esse TDR aos moldes do documento que o IBAMA já pede. O IBAMA e os estados, a gente se baseou em vários documentos de como os estados pedem para o empreendedor fazer o licenciamento. Então, a gente fez um TDR para ele conseguir inserir no seu pedido já as diretrizes para inserir um diagnóstico climático no seu estudo de EIA-RIMA. E no final tem recomendações para a implementação desse TDR. Então, como é que funciona esse documento que a gente preparou, né? A gente olhou o impacto climático na fase de licenciamento de duas formas. Uma é o impacto global, que é a primeira questão que a gente pensa quando a gente fala em mudanças do clima, que são as emissões de gases do efeito estufa, né? Então, é o mais intuitivo. A gente pensa mudança do clima, emissão de gases de efeito estufa, e isso tem um impacto global, porque os gases vão para a atmosfera e impactam mundialmente, né? Então, como medir essas emissões de gases de efeito estufa, tanto para a fase de operação, quanto para a fase de pré-operação, quanto para a fase de operação. Então, a ideia é que a gente estime, já que o empreendimento, a atividade ainda não está operando, então é uma estimativa do que vai ser emitido tanto na fase de pré-operação quanto na fase de operação, né, do que se espera de emissão. E um outro impacto, que não é tão intuitivo, não é o que se pensa, né, logo quando se fala no impacto climático, mas que é muito importante, que a gente deve considerar, é o impacto local regional, que é como o empreendimento, a atividade, ele altera ou ele danifica completamente os serviços ecossistêmicos de um lugar. E esses serviços ecossistêmicos, eles são essenciais
para a gente conseguir se adaptar às mudanças do clima. Então, são serviços ecossistêmicos que são importantes para a gente ter a resiliência, o ecossistema ter a resiliência de lidar com as questões climáticas. Mais para frente a gente traz exemplos, vai ficar mais fácil de entender. Então, a gente abordou essa matriz dessas duas formas, o impacto global com as emissões de gases de efeito estufa e o impacto local regional com a perda e alteração de serviços ecossistêmicos que são essenciais para a gente se adaptar às mudanças do clima. Pode passar, Thaís, por favor. Então, primeiramente, olhando para a questão de emissões de gases de efeito estufa, qual que é o primeiro passo, então, para a gente conseguir incorporar isso ao licenciamento? Então, o primeiro passo seria a elaboração de um inventário de gases de efeito estufa, porque para a gente entender como é que a gente pode mitigar, compensar essas emissões, a gente tem que ter um inventário, né? Então, o primeiro passo é construir esse inventário. Então, a gente fez uma ampla consulta à literatura e aos especialistas e a gente viu que existem documentos que dão essas ferramentas para a gente identificar, calcular e elaborar esses inventários, que não precisa reinventar a roda. Inclusive, existem documentos específicos para alguns setores, como construção civil, setor de óleo e gás, que ajudam bastante o empreendedor a fazer os seus próprios inventários. Então, aqui a gente tem dois documentos que são base para isso, que é o ISO 14062, e tem um guia que foi elaborado pelo SEBRAE, e tem um outro documento que é baseado no Protocolo Mundial, do GHG Protocolo, e que foi adaptado para o Brasil e traduzido, e foi feito um guia mais didático, que foi feito pelo Centro de Sustentabilidade da FGV e pela WRI. Então, qual que é a vantagem de você usar documentos que são padrão mundial? É que com isso você já tem métodos consolidados e estabelecidos, né? Então você não fica reinventando uma forma de calcular, e isso vai dar credibilidade para o seu inventário e uma comparação com outros inventários, por exemplo, que adotam o mesmo método. Então, isso é um ponto importante, saber que dá para fazer, existem documentos e está mais do que consolidado isso na literatura, e os próprios empreendimentos, muitos já fazem de forma voluntária esse tipo de inventário. E aí um ponto que é muito importante de a gente entender aqui são os escopos de emissão. Existem 3 tipos de emissão de gases de efeito estufa, de escopos de emissão. Então, a gente tem o 1, que vocês veem aí no meio da figura, que são as emissões diretas de gases de efeito estufa. Então, por exemplo, uma fábrica, suas emissões diretas na hora da produção do seu bem, do seu produto, um carro, uma geladeira, ele tem as emissões diretas, que são das fontes que pertencem ou são controladas pela inventariante, né? Então, por exemplo, a chaminé da fábrica, é a frota de veículo que é próprio da empresa, da inventariante, os maquinários fixos, imóveis que são usados nessa produção. Então, essa é o escopo 1, que é uma emissão direta. Uma outra emissão que acontece no momento da produção também, ou do serviço, é a aquisição de energia, né, que é o escopo 2. Então, são emissões indiretas, mas relacionadas à aquisição de energia elétrica consumida, energia elétrica ou térmica. E o escopo 3, que é o que eu queria frisar aqui com vocês, são as emissões que elas não são diretamente vinculadas à inventariante, não estão diretamente atreladas ao seu CNPJ, mas que são decorrentes das suas atividades, né? Então, são desde atividades que ela terceiriza, mesmo que seja no momento da produção, ou são atividades que têm a ver com a sua cadeia produtiva. Então, por exemplo, para produzir o produto que ela faz, uma geladeira, por exemplo, ela tem que ter matéria-prima, essa matéria-prima tem que ser pré-processada, essa matéria-prima tem que ser transportada, tem que contratar serviços, por exemplo, para esse transporte. Então, é o que a gente chama de emissões de escopo 3 upstream, que é a chegada na cadeia para alimentar a produção desse produto. E um outro tipo de emissão do escopo 3 é o downstream, que é a partir da produção. Então, é a venda dos produtos, é a sua distribuição, seu armazenamento, o seu uso pelo cliente. Então, quando a gente usa a geladeira, a televisão, o ar-condicionado, isso tudo é emissão que vem da venda do produto. E até mesmo até a sua disposição final. Então, isso tudo é contabilizado no escopo 3, downstream. Então,
fica claro aqui que a gente tem escopos que servem para esclarecer a diferença entre a poluição que você faz diretamente, que o empreendimento faz diretamente, e aquela causa, né? Que é o escopo 3, é o que ela causa de forma indireta. E que a gente tem que considerar que o empreendedor, o inventariante, tem responsabilidade nesses dois segmentos, tanto o que ela faz quanto o que ela causa. Pode passar, por favor, Thaís. Então, aqui um exemplo para o setor de óleo e gás, fica bem evidente quando a gente vê as promessas que são feitas por esse setor, né? Então, na primeira linha, vocês veem que todas as empresas que foram colocadas aqui nesse exemplo, elas se comprometem à emissão net zero das suas operações, né? Então, elas dizem que elas vão ter uma emissão líquida zero, o que elas emitirem, elas vão compensar. Né? Eu acho que até 2030 ou 2050, depende muito da empresa, mas normalmente até 2030 ou até 2050, que elas fazem essa promessa. Só que, quando a gente vai ver na segunda linha, quais são os escopos que essas empresas estão considerando nas suas metas de redução, elas estão falando somente do escopo 1 e 2, elas não estão considerando o escopo 3. Então, aqui nesse quadro, só a BP, a Shell, a Repsol e a Total Energies consideram o escopo 3. Porém, elas consideram isso normalmente em países da Europa e colocam que a sua ambição de incorporar também o escopo 3 nas suas metas de redução depende da cobrança do país e dos consumidores. Então, isso é algo bem importante para a gente ter em mente, que elas já fazem isso em outros lugares, mas não necessariamente no Brasil, né? Nem considera isso nas suas metas. Então, por exemplo, para a etapa 4 da Bacia de Santos do pré-sal, a Shell está envolvida, a Total Energies também está envolvida, a Equinor, a Repsol e a Shell e a Total Energies não consideram escopo 3 necessariamente no Brasil, mas consideram fora do Brasil. Então, qual que é a importância dessas metas não incorporarem o escopo 3, né? Qual que é a consequência disso? Por exemplo, se a gente olhar aqui o inventário, né, da Petrobras, o escopo 3 representa 87% das suas emissões, representou, né, no ano de 2019. Isso porque, em 2019, ela só estava considerando um tipo de escopo 3, que era esse escopo da linha azul, que é o de uso dos produtos vendidos, que é no momento que os clientes usam os seus produtos. Até 2019, ela ainda não estava considerando o processamento dos seus produtos, por exemplo, em refinarias. Então, certamente, esse escopo 3 ainda aumentaria muito quando o escopo 3 entrar da categoria 10, que é o de processamento de produtos. Então, mesmo considerando só uma categoria, já representa 87% de todas as suas emissões. E, para finalizar, como é que a gente pode tratar os serviços ecossistêmicos nesse contexto de mudanças do clima, né? Como incorporar isso no licenciamento. Então, o que são serviços ecossistêmicos? Os serviços ecossistêmicos são os serviços que a natureza presta para a gente, né? Então, tudo que a natureza proporciona para os humanos. Então, a gente tem 4 tipos de serviços ecossistêmicos: de provisão, o de suporte, o de regulação e o cultural. O de provisão são os bens que a gente obtém do ecossistema, por exemplo, alimento e água. Então, por exemplo, quando a gente fala de provisão de alimento, e a gente tem um empreendimento que impacta a pesca, então a gente está afetando essa provisão de alimentos, e às vezes a gente está afetando essa provisão de alimentos em uma população que já é vulnerável, que depende desses alimentos, como, por exemplo, a comunidade de pescadores. Provisão de água, assoreamento de corpo hídrico pode causar essa provisão de água, impactar essa provisão de água, contaminação de águas superficiais. No serviço de regulação, a gente tem os serviços que são obtidos pelos processos ecossistêmicos. Então, o fluxo da água, então, como ela chega, né, para a gente, essa perenidade da água, a regulação do clima, então, essa regulação do microclima, que, por exemplo, pode ser afetada pelo desmatamento, pela alteração do uso do solo. O serviço ecossistêmico de suporte, que são os serviços do próprio habitat, que ele usa para fornecer todos os outros serviços. Então, por exemplo, formação do solo e ciclagem de nutrientes. Então, o próprio equilíbrio do habitat, por exemplo, pode ser afetado pela introdução de espécies exóticas que vêm em navio, que vêm em plataformas de petróleo, e isso pode afetar, inclusive, a provisão de alimento
né, dos peixes, por exemplo. E, por último, o serviço cultural, que são benefícios que são intangíveis, que são obtidos do ecossistema. Então, a gente tem serviços culturais de valores sociais, então, que podem ser atingidos por um empreendimento que impacta a visualização de espécies que são icônicas. Então, uma comunidade que vive do turismo, mas que o empreendimento vai afetar, por exemplo, as baleias, as aves marinhas. Então, isso pode afetar as atividades turísticas da região e afetar mais ainda uma população que depende daquele serviço ecossistêmico para o turismo, por exemplo. Então, redução dos meios de subsistência, quando a gente afeta a atividade de pescadores. Então, isso também são fatores que se somam as questões que aquelas populações vulneráveis já sofrem com as mudanças do clima. A gente traz um outro problema, que é um problema social e econômico para elas. Então, aqui só para frisar que a abordagem dos serviços ecossistêmicos na avaliação de impacto, ela tem sido recomendada desde 2006 pela Convenção sobre a Diversidade Biológica, então não é algo novo a gente querer que os serviços ecossistêmicos sejam avaliados para avaliar o impacto de empreendimentos. Então, como recomendações, a gente recomendou nesses estudos que a avaliação dos impactos ao sistema climático global e a resiliência local com os serviços ecossistêmicos seja uma norma específica, né, no EIA-RIMA, seja inserido no EIA-RIMA, através de uma norma específica. O Paraná já conseguiu fazer isso. Seja feito o inventário de gases do efeito estufa estimado na fase de licenciamento para pré-operação, operação e desativação, quando o órgão achar que é pertinente também na fase de desativação, e o inventário realizado periodicamente nas fases de pré-operação e operação, a partir do momento que aquela licenciamento começar, né, tiver a licença de operação, e depois também, quando passar da fase de licenciamento, mas já estiver operando, que esses inventários continuem sendo feitos, e que considerem os 3 escopos. Uma outra recomendação é que os serviços ecossistêmicos sejam identificados e avaliados nesse processo de licenciamento, principalmente olhando para os serviços que naquele contexto são importantes para conter as mudanças do clima, para nos ajudar a se adaptar às mudanças do clima. Medidas mitigatórias e compensatórias, elas devem ser previstas no licenciamento ambiental, né? Então, com condicionantes e medidas mitigadoras já devem ser previstas desde o licenciamento, mas a gente sabe que para tudo isso tem que ter uma capacitação técnica desses órgãos ambientais, que eles precisam incorporar isso de uma forma, né? A gente sabe que eles são sobrecarregados, a gente sabe que esse é um assunto que pode ser novo para eles, então é importante a gente olhar que essa capacitação técnica precisa existir para superar qualquer dificuldade metodológica que eles venham a ter. E a gente propõe também que seja pensado que, já que é um processo novo para o licenciamento, incorporar serviços ecossistêmicos e inventário de emissões, que isso já seja feito de uma forma organizada. Então, por quê? Porque a gente pode ter um ganho de qualidade imenso se a gente já organizar esses dados numa plataforma espacializada, por exemplo, que a gente vai conseguir até ver como um empreendimento, o licenciamento de um empreendimento afeta um outro, e a gente pode ver esses impactos num local, por exemplo, de uma forma mais fácil. A gente sabe que hoje o EIA-RIMA, eles ficam engavetados, muitos não são usados por um empreendimento que vai ser feito do lado, não tem essa sinergia, essa troca entre os empreendimentos que estão sendo licenciados, o órgão ambiental não tem essa capacidade de ver isso de uma forma tão fácil. Então, a gente já construir isso com uma plataforma de compilação de dados, vai facilitar bastante o uso desses dados no futuro, e inclusive avaliar esses impactos cumulativos em um lugar, né, de vários empreendimentos juntos. Nossa, muito bom esse ponto, e que bom que você trouxe esse exemplo de infraestrutura. Eu acho que aí tem duas coisas, né? Esse impacto ao serviço ecossistêmico, que é causado, por exemplo, com o desmatamento, para abertura de estradas, para o próprio empreendimento mesmo tem uma conversão enorme, mas isso que você citou, que a estrada acaba fazendo com que outros desmatamentos ocorram, e esse é um impacto indireto. A partir do momento que se a gente começar a considerar a avaliação dos serviços ecossistêmicos nos estudos de impacto ambiental, essa avaliação dos serviços ecossistêmicos
vão influenciar no que a gente chama de área de influência direta e área de influência indireta. Então, isso pode levar à mudança de como isso é feito, né? Então, a área de influência indireta, pensando em serviço ecossistêmico, pode ser muito maior do que seria se a gente não estivesse olhando para o serviço ecossistêmico, né? Então, um raio de, sei lá, 10 quilômetros, mas se a gente começar a pensar que o empreendimento vai ter um efeito em cascata para desmatamento por causa da sua estrada, por que não ampliar essa área de influência indireta do empreendimento, sabendo que esse serviço ecossistêmico vai ser alterado? Então, é mais um fator para a gente conseguir entender até onde vai esse impacto do empreendimento. Então, eu acho que essa é uma questão. E aí, sim, se a gente sabe que vai ter desmatamento, vai ter emissão de gases de efeito estufa, que é causado, né, de forma indireta pelo empreendimento, e a gente pode considerar isso também, né? Porque a captura de carbono também é um serviço ecossistêmico, então a gente pode também calcular isso nesse olhar de serviço ecossistêmico. E uma outra questão é o escopo 3 da infraestrutura, que é um escopo muito importante para a infraestrutura, porque quando você está construindo algo, você usa muita matéria-prima. E são matérias-primas que, para serem feitas, emitem muitos gases de efeito estufa, né? Então, cimento, aço, tudo isso é bastante emissão. Então, não é a emissão direta do empreendimento, mas é a emissão que ele causa. E tem um outro fator também, é que, por vezes, o empreendedor, o inventariante, ele é especialista em fazer a estrada, ele é especialista em fazer a usina hidrelétrica, mas ele não é especialista em ter o trator, em abrir aquele lugar, né? Então ele vai contratar tudo. Então isso é escopo 3 também, porque são serviços terceirizados. Então, se a gente exclui isso da conta, por exemplo, empreendimentos de infraestrutura, muitas emissões deixariam de ser consideradas porque são de serviços terceirizados. Então, tem dois fatores bem importantes realmente em serviços de infraestrutura. O escopo 3, por causa dessa terceirização e por causa dessa matéria-prima que é usada, e esse impacto indireto de, por exemplo, mudanças do uso do solo que esses empreendimentos causam e que a gente também tem que olhar para isso no contexto de serviços ecossistêmicos.